Entre todos os predadores que já dominaram o planeta, um nome ecoa como absoluto sinônimo de poder: Tiranossauro Rex, que significa o lagarto tirano rei. Quando alguém pensa em dinossauro, é quase impossível não imaginar essa criatura. Ele tinha uma silhueta colossal, um crânio maciço e os dentes que parecem lâminas prontas para triturar qualquer coisa que cruzasse o seu caminho. Mas será que o trono do rei é realmente inquestionável? Será que em alguma arena imaginária, frente a frente com outros gigantes da pré-história, o T-Rex manteria o título de supremo entre os carnívoros? Hoje a gente vai colocar o rei à prova. Se prepara para descobrir o que faz o Tiranossauro Rex ser uma verdadeira obra-prima da evolução. E quem sabe se existe alguém à altura para desafiar o seu reinado. Mas antes da gente avançar para essa batalha entre titãs, não deixa o seu apoio virar fóssil. Já deixa aqui o like e se inscreve no canal para continuar explorando comigo as histórias mais épicas da era dos dinossauros. O T-Rex era o ápice da eficiência predatória, pesando até 10 toneladas, com uma mordida estimada em 60 mil newtons, que é o triplo da força de um crocodilo marinho, que hoje em dia tem a mordida mais potente do mundo. Ele não só mordia, ele esmagava ossos. Os seus dentes serrilhados funcionavam como facas naturais e cada golpe era suficiente para reduzir presas gigantes a pedaços em questão de segundos. E apesar do tamanho, ele não era lento. A estrutura corporal do T-Rex equilibrava potência e agilidade. O cérebro era relativamente grande para um predador do tamanho dele. Ele conseguia controlar reflexos rápidos e sentidos apurados. E aqueles bracinhos curtos, frequentemente alvo de piadas, eram na verdade compactos e extremamente musculosos, capazes de suportar mais de 180 quilos cada. A visão binocular permitia calcular distâncias com precisão mortal, enquanto o ouvido sensível detectava até vibrações distantes. Tudo nele era otimizado para o domínio, uma combinação perfeita de força, inteligência e instinto. Além disso, o T-Rex possuía músculos mandibulares únicos. Eles absorviam o impacto das presas em desespero, mantendo a mordida firme mesmo que o inimigo se debatesse violentamente. E o pescoço dele funcionava como uma alavanca hidráulica, lançando grandes pedaços de carne com movimentos bruscos. E a sua cauda rígida equilibrava cada investida como um contrapeso de um guindaste. Em resumo, o Tiranossauro Rex não era só um predador. Ele era o resultado final de milhões de anos de aperfeiçoamento biológico, o símbolo supremo do poder bruto canalizado numa forma de vida. E é contra esse monstro que a gente vai colocar um a um os maiores rivais da pré-história. Entre todos os adversários do T-Rex, poucos despertam tanta curiosidade quanto o espinossauro, o caçador dos rios, o gigante das águas que ficou famoso por suas aparições em filmes e documentários. Mas, na vida real, será que ele teria mesmo chance contra o Tiranossauro Rex? Vamos lá, o espinossauro era sem dúvida um colosso. Ele chegava a impressionantes 16 metros de comprimento, mais longo que o próprio T-Rex, embora bem mais leve, com cerca de 8 toneladas. O seu corpo alongado e o focinho estreito denunciavam a sua especialidade, pescar. Sua enorme vela dorsal pode até parecer intimidadora, mas na prática era frágil, e numa luta direta, esse detalhe ia fazer toda a diferença. Os braços longos e fortes com garras afiadas eram armas respeitáveis, capazes de causar ferimentos sérios, mas tudo isso dependia de um fator: a distância. O problema é que uma vez que o T-Rex conseguisse se aproximar, o confronto mudaria completamente de tom. Uma mordida na vela ou no pescoço e o espinossauro simplesmente não resistiria. Suas adaptações, feitas para capturar peixes e nadar, se tornariam fraquezas fatais em terra firme. Enquanto o T-Rex evoluía para enfrentar presas gigantescas como o Triceratops, o espinossauro se adaptava a um nicho bem diferente, focado
focado na pesca e na caça aquática. Ele era o dominador dos rios, mas fora deles, o reinado dele mudava de dono. Num combate direto, seco, sem chance de fuga, as probabilidades ficariam claras. O tiranossauro venceria em cerca de 75% das vezes. Sua mordida simplesmente destruiria qualquer vantagem do rival. E não que o espinossauro fosse fraco, ele era um especialista, uma maravilha evolutiva de outro tipo de ambiente. Mas contra o rei dos carnívoros terrestres, o resultado seria quase sempre o mesmo. Agora vamos entrar no território dos verdadeiros monstros da carne e do sangue, o Carcharodontossauro, o lagarto de dentes de tubarão. Ele era um caçador de elite, um predador que media cerca de 13 metros de comprimento e podia ultrapassar as 8 toneladas. Seus dentes serrilhados eram longos e afiados como lâminas, perfeitos para cortar carne e abrir feridas profundas que sangravam até o colapso da presa. Enquanto o Tiranossauro Rex era o mestre da força de impacto, o predador que encerrava uma luta em um único golpe devastador, o Carcharodontossauro vencia por desgaste. A sua estratégia seria atacar, cortar e recuar, deixando o inimigo sangrar lentamente até cair. Mas contra o T-Rex, esse plano era quase impossível de executar. A força da mordida do Carcharodontossauro não chegava nem perto da do rei. Enquanto o T-Rex esmagava ossos e rompia estruturas inteiras, o rival africano se limitava a ferir tecidos moles. Em uma luta prolongada, isso seria fatal. Cada golpe do Carcharodontossauro causaria dor, mas um único ataque certeiro do T-Rex podia acabar com tudo. Se estima que o tiranossauro venceria 65% das batalhas diretas. Ainda assim, o Carcharodontossauro seria sem dúvida um dos adversários mais perigosos que o rei já enfrentaria. Antes do reinado absoluto do tiranossauro, outro gigante já aterrorizava as planícies da América do Norte, o Acrocantossauro, um caçador que podia atingir 11 metros de comprimento e pesar cerca de 6 toneladas. O nome dele significa lagarto de espinhas altas, e suas vértebras possuíam extensões alongadas que sustentavam músculos dorsais impressionantes, formando uma espécie de corcova muscular poderosa. Esses músculos tornavam o Acrocantossauro um verdadeiro trator pré-histórico. Ele era capaz de derrubar presas enormes como os colossais Sauroposeidons e mantê-las presas no chão com a força do pescoço e dos ombros. Seus dentes longos e serrilhados eram perfeitos para cortar carne e causar sangramentos rápidos. Mas diferente do T-Rex, ele não esmagava ossos, ele os cortava. Estudos biomecânicos sugerem que a sua mordida era especializada em movimentos de puxar e rasgar, e não em aplicar pressão destrutiva. Num combate direto, o Acrocantossauro podia ser rápido e ter alcance superior, só que faltava o poder devastador para encerrar a luta com um único golpe. O T-Rex, com uma estrutura mais compacta e ossos densos, ele podia suportar os cortes iniciais e se aproximar do rival, e uma vez a curta distância, a batalha terminaria rapidamente. Uma mordida certeira e o Acrocantossauro estaria acabado. Numa simulação de confronto direto, o Tiranossauro Rex venceria com cerca de 75% das vezes. E agora chegou a hora da batalha suprema. De um lado, o rei indiscutível da América do Norte, o Tiranossauro Rex, e do outro, o gigante sul-americano, o Gigantossauro, um predador que podia alcançar 13 metros de comprimento, pesar até 9 toneladas e cuja fama ecoa como um verdadeiro matador de T-Rex. Mas será que isso é verdade? Seria o Gigantossauro realmente capaz de destronar o rei? Em termos de tamanho, os dois eram comparáveis. O Gigantossauro era um pouco mais longo, mas o T-Rex era mais robusto, com uma estrutura óssea mais densa e uma musculatura mais compacta. Isso significava que, apesar de menor em comprimento, ele era fisicamente mais estável e equilibrado. O crânio do Gigantossauro era longo e fino, projetado para ataques laterais e cortes rasgantes. Uma tática eficiente, mas arriscada. Já o Tiranossauro possuía um crânio largo, pesado e feito para suportar impactos frontais. Sua mordida era uma arma de destruição em massa, enquanto a do Gigantossauro dependia de múltiplos golpes para poder causar o mesmo efeito.
Mesmo em simulações onde os dois lutam em igualdade de condições, o tiranossauro vence em cerca de 62% dos confrontos. O gigantossauro seria, sem dúvida, o oponente mais perigoso que o T-Rex poderia enfrentar, mas no final o trono continuaria nas mesmas mãos, porque no fim das contas o T-Rex não era só um caçador, ele era o próprio símbolo da supremacia evolutiva, a força, a inteligência e a brutalidade combinadas num único animal. E mesmo depois de milhões de anos, o nome do rei continua ecoando na Terra: Tiranossauro Rex. Eu sou a Grace e eu tô muito feliz por você ter me acompanhado até o final do vídeo. E se quiser continuar comigo nessa aventura pré-histórica, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aqui na tela que eu tô te esperando.